Muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Começaremos a segunda semana do nosso minicurso. Hoje a gente discute mais um pouco sobre grafos, duas aplicações sobre grafos, e na próxima reunião, na quinta-feira, nós mudamos um pouco o foco para questões geométricas. Ou seja, saímos um pouco da matemática discreta dos grafos e iremos ver um pouquinho de geometria. Tá? Eu quero compartilhar aqui a minha tela inteira. Nunca sei direito. Vocês devem estar vendo a minha tela. Bruno, confere? Sim, senhor. Muito bem. Alguém está pedindo aqui, a Marina. Marina, bom dia. Tudo bem? Marina, você me ouve? O seu microfone está com problema. Tudo bem? Não consigo te ouvir. Tá? Muito bem, vamos começar, pessoal? Ô, Bruno, preciso de uma ajuda sua, tá? Se a Marina restabelecer contato aí, e a Paloma, você me avisa, por favor, tá? Ok? Tá, pode deixar. Pode deixar. Muito bem. Então, a aula 3, a primeira parte é essa aqui, pessoal. É uma aplicaçãozinha bonitinha da teoria de grafos e está intitulado Como Vigiar um Museu. Obviamente, tá? É um museu matemático. Ele não é um museu qualquer, conforme vai ficar claro daqui a pouco, tá? Bom, de novo, tá? Os assuntos tratados nessa nossa reunião estão no capítulo 35 do livro Proofs from the Book. Excelente livro, sugiro que vocês consigam ter esse livro, tá? Esse é o problema. Você é o diretor de um museu e quer ter a certeza de que em todos os momentos, cada ponto do museu é vigiado por um guarda. Os guardas estão posicionados em postos fixos, mas eles são capazes de se virar, ou seja, o guarda está numa posição e ele pode girar 360 graus nessa posição. A pergunta é: quantos guardas são necessários? Ok? Bruno, está claro o problema? Tá claro, sim. Gabriele, por favor, está claro o problema? Tá claro, professor. Hoje em dia, tá, pessoal? Esse problema pode ser, o guarda pode ser trocado por uma câmera, ok? Então, você pode trocar o guarda por uma câmera, a câmera está instalada num ponto fixado e ela pode girar 360 graus nesse ponto fixado, ok? Quando o problema foi proposto, a tecnologia ainda estava incipiente, tá? Então, aqui, modelo matemático nosso, tá? Nós vamos supor que os museus têm um andar, um piso, tá? Você pode repetir a sua análise para cada um dos pisos, então é necessário apenas um piso. E que suas paredes são retas, ok? De modo que a planta de um museu é um polígono P num plano. Ok? Então, esse é o modelo matemático. E vamos denotar por R a região limitada por esse polígono. Aqui, esse é um museu matemático, tá? Então, esse museu tem 12 paredes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paredes, tá? E ele é representado por um polígono e a região limitada por ele aqui é a região R. Ok? Douglas, está claro o modelo que nós estamos trabalhando? Está claro, sim, Luiz. Tá? Então, é meio quadradão, né? Ou seja, não vou permitir paredes tortas nem nada. Ok? Então, ou seja, é como se você estivesse olhando uma planta, né? E de uma construção, não interessa o que tem aqui dentro, tá? Interessa só as paredes
e a gente está supondo que elas são segmentos de retas. Tá? Muito bem. Uma região R para nós denotará a região limitada pelo polígono. Tá? A região R é dita convexa, no sentido que todo mundo conhece uma região convexa. Ou seja, dados dois pontos quaisquer de R, o segmento de reta unindo esses dois pontos está inteiramente contido em R. Ok? Jefferson, está claro a definição de convexo? Sim, senhor, está claro. Ok? Então, se a nossa região R é convexa, então, se essa região aqui é convexa, o problema 1 tem solução elementar, pois um único guarda é suficiente. Ok? Aqui é a ilustração. Tá? Se o nosso museu tem esse formato e a região R é convexa, um único guarda é suficiente. Por quê? Dado qualquer ponto aqui no museu, o segmento de reta ligando o guarda com esse ponto está inteiramente contido no museu. Portanto, esse ponto é visível da posição do guarda. Ok? Juan, tudo bem? Todo claro, profe. Mariana, tudo bem? Tudo bem. Tá? Então, ou seja, para os museus convexos, o problema 1 tem solução trivial, que um guarda é suficiente. Tá? Mas e se o museu não for convexo? Existem outros casos triviais. Por exemplo, esse. Uma região R é chamada de estrelada se existe um ponto P na região, tal que, para todo ponto Q, o segmento de reta unindo os P e Q está inteiramente contido em R. Ok? Paulo, por favor, está claro a definição de uma região estrelada? Não te escutei, Paulo? Deve estar com problema. Renner, por favor. Certo, Luiz. Tá claro? Luiz, essa definição não me lembra convexo. Qual é a diferença? Não, por exemplo, aqui, o nome é sugestivo, é estrela mesmo. Você pensa numa região que é uma estrela. Ok? Então, essa região não é convexa, certo? Ah, sim, ok. Mas existe um ponto aqui, P, que tem a seguinte propriedade. Para qualquer outro ponto Q, o segmento de reta ligando P com Q está inteiramente contido na região. Ok? Ah, ok. É claro que toda região convexa é estrelada. Ok? Trivialmente. Mas nem toda região estrelada é convexa. Ok? Certo, obrigado. Tudo bem? Se alguém tem alguma dúvida, Vinícius, está claro a definição de estrelada? Está claro, Luiz. Ok? Então, para regiões estreladas, ou seja, para museus estrelados, o problema 1 também tem solução elementar. Um guarda é suficiente. Basta colocar o guarda nessa posição P. Aqui está a minha ilustração. Ok? Aqui está meu museu. Aqui está a região R. A região R é estrelada. Então, existe um ponto especial aqui que tem a propriedade de que, dado qualquer outro ponto, o segmento de reta ligando esses dois pontos está inteiramente contido em R. Então, basta colocar um guarda aqui nessa posição. Ok? Bruno, tá claro? Sim, tá claro. Bom, então, se a gente faz uma indução, se para convexa um guarda é suficiente, se para estrelada um guarda é suficiente, então aparece que um guarda é suficiente para toda a região. Óbvio que não, né? Por exemplo, considera um museu com N de nariz igual a 3M de mamãe paredes, na forma de um pente, conforme a figura seguinte. Aqui, ok? Então, esse museu aqui está 3 pontinhos aqui, significa dizer que eu continuo com esses dentes aqui, né? Até M vezes.
esse museu tem 3M paredes. Mas observa o seguinte, tá? Existem M triângulos sombreados de juntos. Aqui, ok? Eu tenho M triângulos sombreados de juntos, ok? Então, observa que para um ponto num triângulo sombreado desse ser visível de qualquer outro ponto, não dá. Por exemplo, um ponto aqui, ele não é visível por um ponto aqui. O que eu estou querendo dizer é que eu preciso colocar pelo menos um guarda em cada triângulo. Ok? Então, assim, pelo menos M guardas são necessários para vigiar esse museu. Ok? E, de fato, M guardas são suficientes. Basta colocar um guarda em cada um daqueles triângulos sombreados. Ok? Vamos lá, Bruno, tudo bem? Ok, certo. Cleilson, tá aí? Tá? Tô sim, professor, tá ok. Tá claro, Cleilson? Tudo Douglas, por favor. Tá claro, Luiz. Tá? Gabriele? Perfeito, professor. Jefferson? Profesor, en la región estrellada también ocurre algo parecido. Não entendi? Sí, en la región estrellada, Não. ¿no? Si se ubica el guarda en una puntita Não, mas de eu templo escolho aquí. a posição do guarda. Eu vou escolher a posição boa, não a posição ruim. Ok? Ah, ok, sí. Aqui você tem que escolher as posições boas. Mas observa que se você retirar esse guarda aqui, Sí. os outros não conseguem enxergar um ponto aqui. Ok? Ok, profesor. Esse aqui não consegue enxergar esse ponto. Esse também não. Então, mais do que necessário, são suficientes um guarda para cada região triangular dessa. Ok? Ok. Obrigado, Tá claro? professor. Juan, tudo bem? Tudo bem, profe. Ok. Mariana, tá claro? Marina? Tudo bem. Ok. Paloma, por favor. A Paloma não está aí. Paulo? Tudo bem. Renner? Tudo bem, Luiz. Vinícius, por favor. Tá claro, Luiz? Tá claro, né? Então, agora vamos aumentar uma parede aqui. Tá? Deixa eu tirar esse cara daqui. Ok, deixa eu tirar isso aqui. Então observe o seguinte, eu tenho 21 paredes e eu preciso de 7 guardas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora eu vou aumentar uma parede. Aqui, eu coloquei uma paredezinha a mais aqui, compara com a anterior. Então eu coloquei aqui uma parede. Ok? Aqui. Então eu tenho 22 paredes. Ora, mas eu continuo precisando de 7 guardas para vigiar o meu museu. Ok? Ou seja, 7... Quem que é 7? Todo mundo conhece esse símbolo? 22 dividido por 3, eu pego o menor inteiro, o maior inteiro menor é igual que esse número. Ou seja, essa função que eu estou dizendo aqui é a função piso de x. Então, você tem aqui essa função, é o piso de x. X aqui, para mim, é um número real. Ok? Então, quem é, por definição, o piso de x? É o maior número inteiro menor ou igual a x. Ok? Então, obviamente, se o x já for o número inteiro, o piso de x é o próprio x. Mas 22 terços não é um número inteiro, é 7, alguma coisa. Ok? Então, 22 terços é 7, alguma coisa.
Então, o maior inteiro menor ou igual que esse número é exatamente o 7. É exatamente o 7. Bruno, está claro a anotação? Ok, tá certo. Cleilson, está claro a anotação? Tá claro, sim, já conheci, Luiz. Ok. Douglas, por favor. Sim, Luiz, tranquilo. Tá ok. Gabriele, está claro a anotação dessa função? Jefferson, por favor, está claro a anotação? Está claro, professor. Juan? Sí, profe, esa función también es función parte entera. Isso. Tá? É que tem a função teto também, que às vezes pode confundir. Aí é o menor inteiro maior ou igual que x. A gente está pegando, então, a parte inteira. Ok? Mariana, por favor. Não estou ouvindo a Mariana. Marina, por favor, está claro? Tá claro, sim, professor. Paulo? Ok. Renner? Ok. Vinícius, tudo bem? Tá claro, Luiz? Ok. Então, aqui tem eu estou tentando levá-los para um caminho bom, que é o seguinte. Das figuras e discussões acima, segue o seguinte teorema. Teorema que resolve o problema 1. Para qualquer museu com N paredes, nas nossas hipóteses, o piso de N sobre 3 guardas são suficientes. Ok? Podem não ser necessários, tá, pessoal? Mas são suficientes. Ok? Qualquer que seja o museu que você me dá nas nossas hipóteses, se ele tiver N paredes, N sobre 3, toma o piso disso, esse número de guardas é suficiente para vigiar o nosso museu. Ok? Vamos demonstrar esse teorema. Tá? Dúvidas, por favor, pessoal? Alguém que quer perguntar alguma coisa sobre esse teorema? Tá? Tá claro? Profe, mas ese museo es una región estrellada o algo así. Não entendi? Sí, el museo es una región estrellada o algo así. Não, aqui é qualquer museu. Observa que se a sua região for estrelada, igual aqui, ok? Quantas paredes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paredes, certo? Então, o N é igual a 11. Então, quem é o piso de N sobre 3? Opa, volta aqui, fiz o símbolo errado aqui. Volta aqui. O piso de N sobre 3. Bom, N sobre 3, 11 sobre 3 vai dar 3 e pouquinho, né? Então, o piso é 3. Então, o teorema diz que 3 guardas são suficientes, ok? Juan, tudo bem? Sí. Ora, mas não são necessários, certo? Um único guarda é necessário. Tá claro o teorema? Correcto, profe. O teorema diz que, seja qual for o museu, eu não preciso de um número maior do que esse. Esse número é suficiente para... Esse número de guardas é suficiente para vigiar qualquer museu. Pode não ser necessário, pode ser menor do que esse, mas nunca é maior do que esse, ok? Tudo bem, Juan? Tudo bem, profe. Obrigado. Okay? Tá? Ou seja, eu nunca precisarei do que o piso de N sobre 3 maior do que isso de número de guardas. Tá? Não sei se está claro para todo mundo. Paulo, está claro? Tá sim. Ok? Renner? Tá sim, Luiz. Tá? Vinícius, está claro? Tá claro, Luiz? Oh, muito bem. Tá? Então, observa que é um teorema, pessoal, que te dá uma cota superior. Eu não preciso de um número maior do que esse.
Pode ser que seja necessário menor, não tem problema, mas não passa desse número. Tá? Então, nós vamos demonstrar esse teorema. Tá? Bom, prova do teorema. Eu vou dividir em várias partes. Parte 1. Nós vamos construir um grafo G a partir do polígono P que representa o museu. Bom, para construir um grafo, eu tenho que dizer quais são os nós e quais são os arcos desse grafo. Tá? Então, os nós do meu grafo são as esquinas das paredes do museu. É onde duas paredes se encontram. E os arcos são exatamente as paredes do museu. Resulta dessa construção que o grafo é planar. Ok? E denote por R a região limitada por esse grafo. Ok? Então, tá aqui. Você tem um polígono que representa o seu museu e eu vou colocar os nós e os arcos. Os nós são exatamente onde as paredes se encontram. Exatamente. E os arcos são exatamente as paredes do museu. E resulta, por hipótese, né, pela hipótese que nós estamos tomando, que o nosso grafo sempre é planar. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste. Então, a parte 2. A parte 2, a prova de que é possível, vai ficar como exercício dessa semana. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir, a partir do grafo anterior, um outro grafo planar, que eu vou chamar de G barra. Eu vou acrescentar ao grafo G N-3 arcos, que eu vou chamar de diagonais, os quais não devem intersectar a região ilimitada do grafo G. O grafo G é planar, pessoal. Então, tem uma região ilimitada definida por ele. Então, as minhas diagonais não vão intersectar, não devem intersectar a região ilimitada. De modo que as regiões determinadas por G barra, exceto a ilimitada, sejam triangulares. Tá? Eu vou exemplificar isso. A prova por indução de que essa afirmação é verdadeira vai ficar como exercício. Ok? Então, está aqui. Esse é meu grafo G com 12 arcos. Ok? Inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arcos. Então, eu vou acrescentar 9, que é 12 menos 3. Tá? Então, é sempre N menos 3. No meu caso, é 12 menos 3. Eu vou acrescentar novos 9 arcos, que eu estou chamando de diagonais. Mas não são quaisquer, ok? Eu vou acrescentar 9 arcos, de modo que as regiões delimitadas por eles sejam triangulares e que não intersectem a região ilimitada. Ok? Então, vamos lá. Eu vou contar aqui. Eu vou acrescentar, então, o primeiro aqui, o primeiro arco, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e, finalmente, o nono. Observe que todas as regiões do meu novo grafo são triangulares. E nenhum dos arcos novos, pessoal, intersecta a região ilimitada. Por exemplo, eu não posso colocar uma diagonal aqui, porque essa diagonal intersecta a região ilimitada. Ok? Me permita voltar aqui ainda. Observa que eu também não posso fazer isso, porque eu quero que meu grafo resultante, o G barra, seja planar, portanto, sem cruzamento de arcos. Ok? Bruno, tá claro a receita? Tá claro sim, professor. Eu só tenho uma dúvida. Nesse caso, a gente está tentando transformar qualquer polígono, polígono não, né? O museu num pente, seria isso? Não, eu quero transformar meu grafo G
Eu quero transformar meu grafo G num outro grafo G barra que só tenha regiões limitadas triangulares. Ok? Tá, seria nesse caso, o que eu quis dizer seria, esses triângulos seriam as pontas dos pentes, que a gente determinou. Mais ou menos isso. Vai ficar Tá, claro tá daqui a ok. pouco. Mais Tá, ou menos beleza. isso. A ideia tá boa. Tá? Certo, certo. Cleilson, por favor, tá claro? Tá claro sim, Luiz. Ok. Douglas, por favor. Tá claro. Essa representação não é única, né? Lógico. Não, não é Posso única. fazer isso Por aqui. exemplo, eu podia tirar esse último aqui e trazer para cá, né? Isso. Tá Ok? bom. Uhum. Bem, eu estou dizendo que é sempre possível eu triangular o meu grafo original de modo a obter um grafo novo que mantenha os arcos antigos e que agora as regiões limitadas do novo grafo sejam regiões triangulares. Ok? Entendi. Tá? E sempre com N-3 novos arcos. Ok? Tá? Essa é a ideia. Gabriele, tudo bem? Jefferson? Tudo bem, professor. Juan? Tudo bem, profe. Mariana? Tudo bem. Marina, por favor. Tudo bem. Ok. Paulo? Ok. Renner? Tudo bem. Vinícius? Ok, Luiz. Tá? Então, conforme o Bruno já deu a dica, a ideia é exatamente usar os triângulos para escolher a posição dos guardas. Nós vamos fazer agora nas etapas seguintes. Tá? Então, aqui está um novo grafo. O grafo G barra obtido do grafo G. Acrescentando essas N-3 diagonais com as propriedades que nós queremos. Ok? Parte 3. O grafo G barra, o novo grafo, admite uma 3 coloração. Ou seja, admite uma coloração com 3 cores. Na aula passada, a gente discutiu o que é uma coloração. Uma coloração é uma atribuição de uma cor a cada um dos nós, de modo que nós adjacentes tenham cores distintas. Eu estou dizendo aqui que eu consigo fazer isso com 3 cores no meu grafo G barra. Ok? Vamos fazer a prova. Nós vamos fazer a prova por indução no número de nós do grafo triangulado G barra. Se o N é igual a 3, ou seja, se o G barra tem 3 nós, acabou. Tá? Coloca uma cor em cada nó. Então, eu posso supor que o meu grafo tenha mais do que 3 nós. É isso que nós vamos fazer. Essa vai ser a hipótese de indução. Nós vamos supor que todo grafo triangulado com N-1 maior do que 3 nós admite uma 3 coloração. Ok? E queremos mostrar que um grafo triangulado com N nós admite uma 3 coloração. Ok? Então, vamos lá. Escolha quaisquer 2 nós, N1 e N2, de G barra, que são conectados por uma diagonal. Pega quaisquer 2, desde que exista uma diagonal conectando esses 2 nós. Decomponha o grafo G barra em 2 subgrafos, G1 barra e G2 barra, usando a diagonal conectando N1 e N2. Me permita descrever aqui, depois eu exemplifico lá com o meu desenho. Tá? Então, eu escolhi uma diagonal que conecta N1 com N2. Venho com a tesoura e corto ao longo dessa diagonal, formando 2 subgrafos, G1 barra e G2 barra. Ok? Ou, em outras palavras, o G barra é a união do G1 barra com o G2 barra. Tá? Sendo G1 barra e G2 barra grafos triangulados, obviamente, com no máximo, como G barra tem N nós, cada um deles tem no máximo N-1 nós.
Ok? Bom, uso a hipótese de indução em ambos. Então, ambos admitem 3 colorações. Ok? Porque eles estão na nossa hipótese de indução. Então, eu vou chamar de vermelho, azul e verde as cores da 3 coloração de G1 barra. E vou chamar de 1, 2 e 3 as cores da 3 coloração de G2 barra. Ok? Então, eu tenho 2 subgrafos, G1 barra e G2 barra, que podem ser coloridos com 3 cores. Então, lá em G1 barra, eu chamo as cores de vermelho, verde e azul. E faço a coloração com essas cores. Lá no G2 barra, eu chamo as cores de 1, 2, 3 e faço a sua coloração. Ok? Agora vem uma etapa crucial, que vai ficar claro daqui a pouco. Eu vou lá no nó N1, o nó N1 é comum para o G1 barra e para o G2 barra. Porque eu escolhi um nó N1 e um nó N2, conectados por uma diagonal, cortei, portanto, o nó N1 e o nó N2 são comuns para o G1 barra e para o G2 barra. Ok? Então, eu identifico a cor utilizada no nó N1 em G1 barra, vermelho, verde ou azul, com a cor utilizada na coloração do mesmo nó em G2 barra. 1, 2 ou 3. Ok? Vai ficar claro daqui a pouco. De modo análogo, eu identifico a cor utilizada no nó N2 em G1 barra, que é uma das cores vermelho, verde e azul, com a cor utilizada na coloração do mesmo nó, só que olhando em G2 barra. E, finalmente, eu identifico as cores restantes das colorações de G1 barra e G2 barra. Tá? Aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está meu grafo G barra. Eu escolhi esse nó como sendo N1 e escolhi esse nó como sendo N2 e a diagonal aqui está entrelaçado. Ok? Agora eu vou cortar ao longo da diagonal, formando 2 subgrafos, G1 barra e G2 barra. Aqui, eu separei. Esse camarada é esse camarada, esse nó é esse nó, e esse tracejado é esse tracejado. Eu separei aqui em G1 barra e G2 barra. Ok? Quando eu fizer a união, ou seja, identificar esse nó com esse nó com esse nó e a diagonal com a diagonal, acabou. Esse é exatamente o N1, esse é exatamente o N2, esse é exatamente o N1 e esse é exatamente o N2. Bruno, tudo bem? Ok. Ok? Então, agora volta aqui. Aqui que nós fizemos foi exatamente isso. Agora eu vou pintar, eu vou colorir o G1 barra e vou colorir o G2 barra, porque eles estão na minha hipótese de indução. Eu vou colorir. Aqui está o N1, aqui está o N2, aqui está o N1 e aqui está o N2. Então, eu faço a coloração do grafo G1 barra com as cores vermelho, verde e azul. Está aqui. Fiz a coloração. Observe que 2 nós adjacentes têm cores distintas. E faço a minha coloração do G2 barra com as cores 1, 2, 3. Observe que nós adjacentes têm cores distintas. Ok? Cleilson, tudo bem? Tudo bem, sim, Luiz. Ok? Voltando lá. Tá? Então, eu faço a minha coloração do G1 barra com as cores vermelho, verde e azul e faço a coloração do G2 barra com as cores 1, 2, 3. Agora, eu preciso identificar. Então, eu identifico no nó N1, quais são as cores que eu usei, qual é a cor que eu usei em G1 barra e G2 barra. A mesma coisa para o N2. Então, vamos lá. Então, observa aqui que no o N1 em G1 barra é vermelho. E o N1 em G2 barra é 1. Então, o vermelho vai no 1. Ok? Essa é a identificação.
a cor vermelha, vermelho, elevado na cor 1. Depois, no N2, é o verde. Então, o verde é elevado no 3. O verde é elevado no 3. E, obviamente, sobrou o azul. Então, o azul é elevado no 2. Ok? Então, eu volto aqui agora, onde estava 1, 2, 3, e faço essa identificação. Onde está 1, eu pinto de vermelho. Onde está 2, eu pinto de azul. E onde está 3, eu pinto de verde. Bruno, está claro essa identificação? Sim, agora tá claro. Muito bem, então vamos lá. Aqui. Então, aqui está o N1 de novo. Aqui está o N2 de novo. Aqui está o N1 de novo. E aqui está o N2 de novo. Ok? Então, onde está 1, eu vou pintar de vermelho. Aqui está 1, eu vou pintar de vermelho. Onde está 2, eu vou pintar de... Desculpe, onde está 3, eu vou pintar de verde. Aqui está 3, eu vou pintar de verde. Consequentemente, onde está 2, eu vou pintar de azul. Ok? Voltamos lá. Ok? Então, aqui as identificações estão feitas. Deste modo, obtemos uma coloração da união, que é o G-barra, preservando a cor de todos os nós de G1-barra e usando as identificações para os nós de G2-barra. Essa construção resulta numa 3-coloração de G-barra. Aqui. Fizemos a identificação, agora juntamos. Aqui. Aqui está o N1. Aqui está o N2. E aqui está o G-barra. Ok? Com isso, pessoal, essa brincadeira, por que nós fizemos assim? Para poder usar a hipótese de indução. Só que eu tenho 2 subgrafos que eu estava usando 3 cores distintas. Vermelho, verde e azul num deles, 1, 2 e 3 no outro. Mas com essa identificação, nós conseguimos colorir o nosso grafo G-barra, com 3 cores. Douglas, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Então, observa que o grafo G-barra é 3 colorido. É colorido com 3 cores. Ainda não acabou. Vamos lá, vamos continuar. Parte 4. Sendo o grafo G-barra colorido com 3 cores, acabamos de demonstrar isso, e como o G-barra tem exatamente N nós, existe uma cor tal que o número de nós com essa cor é menor ou igual do que o piso de N sobre 3. Essa é a afirmação da parte 4. Vou repetir. Sendo o grafo G-barra colorido com 3 cores, e como o G-barra tem exatamente N nós, existe uma cor tal que o número de nós com essa cor é menor ou igual do que o piso de N sobre 3. A prova está aqui. Foi não? Tá? Então, de fato, sem perda de generalidade, eu posso colocar uma ordenação, né, nessas cores. Tá? Suponha que os nós de G-barra, as cores, né, sejam vermelha, verde e azul. Ok? De forma que o número de nós na cor verde seja menor ou igual do que o número de nós na vermelhos, que é menor ou igual que o número de nós azuis. Ou seja, sem perda de generalidade, eu posso supor que o número de nós azuis é maior ou igual que o número de nós vermelhos, que é maior ou igual que o número de nós verdes. Ok? Se o número de nós verdes for maior do que o piso de N sobre 3, então, usando essas desigualdades aqui e essa desigualdade aqui, nós chegamos que o número de nós azuis é maior ou igual que o número de nós vermelhos, que é maior ou igual que o número de nós verdes, que é maior, estou supondo que é maior do que o piso de N sobre 3. Ora, mas a gente chega numa contradição, né? A soma dos 3, que tem que ser N, por um lado, vai ser maior do que N por outro lado. Ok? Então, devemos ter uma cor, que eu estou chamando de G,
o verde, tá? Que é menor ou igual do que o piso de N sobre 3. Ok? Tá? E, finalmente, a parte 5. Tá? Qual que é a parte 5? Nós colocamos um guarda em cada um dos nós da cor satisfazendo a parte 4. Ou seja, colocamos um guarda em cada nó de G barra colorido com a cor verde. A cor verde é a que satisfaz a parte 4. Ok? Observe que cada triângulo de G barra tem exatamente um nó verde. Porque cada triângulo de G barra tem em cada um dos seus vértices uma cor diferente. Portanto, tem uma cor verde. E assim, exatamente um guarda. Ou seja, cada triângulo de G barra tem exatamente um guarda pela nossa escolha aqui na parte 5. Tá? Observe ainda que cada ponto P do museu está contido em um triângulo de G barra. Por quê? Porque o G barra é formado por regiões triangulares. Nós fizemos isso lá na parte 2. Tá? E esse ponto P é visível a partir do nó do triângulo de G barra com a cor verde. Ou seja, se ele está contido num triângulo, o vértice pintado com verde enxerga esse ponto. Bom, isso então nos dá uma coloração com, no máximo, piso de N sobre 3 guardas que vigiam todo o museu. Terminando a prova do Teorema 1. Ok? Eu vou ilustrar tudo isso agora, passo por passo. Vamos lá. Então, aqui está o nosso museu com 11 paredes. É o museu inicial. Eu quero colocar guardas para vigiar o museu. O teorema diz que o número de guardas necessário, o número de guardas é menor ou igual do que o piso de N sobre 3. 3. No nosso caso aqui, é o piso de 11 por 3. E esse cara aqui é 3. Ou seja, o número de guardas é menor ou igual que 3. 3 é o máximo que eu preciso. Ok? Vamos aplicar o nosso algoritmo aqui. Passo 1. Eu construo um grafo do meu museu, colocando vértices, colocando nós nas esquinas das paredes e colocando arcos como sendo as paredes. Ok? Depois, parte 2, eu construo um grafo G barra triangulado, colocando N menos 3 diagonais. Então, aqui eu tenho 11 paredes. 11 menos 3 é 8. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonais. De modo a construir o meu grafo triangulado, G barra. Ok? Aí, o que nós fazemos? Escolho 2 nós, que eu chamei de N1 e N2, que são conectados por uma diagonal. Eu escolhi esses dois aqui. Ok? N1 e N2. Faço a 3 coloração desse grafo. Como é que nós fizemos isso? Volta lá atrás. Aqui. Eu pego, decomponho em 2 grafos, uso a hipótese de indução, faço a coloração dos 2 grafos, depois faço a identificação das cores. Aqui. Essa é a etapa que nós fizemos lá. Então, voltando aqui, essa é a etapa da 3 coloração. Ok? E agora, pela etapa 4, existe uma cor que tem, no máximo, piso de N sobre 3. É a cor verde. 3. Ok? Aqui. Então, 3 guardas são suficientes para vigiar o meu museu. Ok? Esse guarda aqui, ele pode se movimentar 360 graus. Então, ele enxerga tudo que está aqui. Esse guarda enxerga tudo que está aqui e esse guarda enxerga tudo que está aqui. Ok? Tá? Observa que a pergunta capciosa aqui.
Mariana, por favor. Eu conseguiria uma coloração, eu conseguiria uma alocação com um número menor de guardas? Não. Não? Ou sim? Marina, por favor. Observa que se eu tirar esse guarda daqui, esse outro guarda não enxerga essa região e esse também não. Ok? Mas se eu tirar esse guarda daqui, esse guarda enxerga toda essa região aqui. Ou seja, o que o teorema diz é que eu não preciso do que mais do que 3 guardas. Mas nesse caso em particular, 2 são suficientes. Eu posso tirar esse aqui. Ok? Tá claro? Marina, Mariana, por favor? Tá sim. Ok? Tá? Bom, tem alguém querendo participar aqui que eu não conheço, hein? Tá claro, pessoal? Perguntas, por favor? Bruno? Tá ok, professor. Tá ok. Tá claro? Cleilson, por favor? Tá claro, Luiz, sem dúvida. Douglas? Tranquilo, Luiz. Gabriele, por favor? Jefferson? Tudo claro, professor. A Gabriele não está aí? Bom, não estou te escutando, tá, Gabriele? Muito bem. Juan, por favor? Todo claro, profe. Tudo bem? Mariana? Tudo claro. Marina? Tudo certo. Paulo? Tudo bem. Renner? Tudo bem. Vinícius? Tá claro. E agora uma observação que o Douglas já fez. Aqui, tá? Como existem várias possíveis maneiras de obter G barra a partir de G, colocando aquelas diagonais, tá? E como existem várias possíveis colorações de G barra com 3 cores, ok? Existem várias maneiras de colocar os guardas. Mas cada escolha resultará em, no máximo, piso de N sobre 3 guardas para proteger todo o museu. Tá? Ok? Aqui tem outras referências bibliográficas que vocês podem olhar, e aqui a gente conclui essa primeira parte. Tá? É uma aplicação bonitinha, tá, pessoal? Simplesinha e bonitinha da teoria que a gente está estudando em grafos. Tá? Perguntas, por favor? Bruno, tá claro a brincadeira? Tá claro, professor. Bem Muito bem. legal. Tá? Muito bem. Agora a gente vai passar para a segunda parte, pessoal, por uma outra aplicaçãozinha da teoria de grafos. E, de novo, a gente vai usar, de alguma maneira, aqui a fórmula de Euler. Vou até recapitular aqui a fórmula de Euler. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da tal fórmula de Pick. Tá? Vinícius, você já ouviu falar fórmula de Pick? Por nome, assim, não tô lembrado não, Luiz. Ok. Renner, por favor. Não tô lembrado do nome também não, Luiz. Ok. Paulo? Não, nunca vi, não. Ok. Marina? Eu também nunca ouvi falar. Mariana? Eu já ouvi falar uma vez da forma de pique. Muito bem. Juan? Sim, profe, eu li uma vez essa fórmula, é muito legal. Ok. Eu estava tratando de achar uma área para um triângulo e me topei com essa fórmula. Ok. Jefferson, por favor. Não, professor, não. Ok. Gabriele, conseguiu contar? Não. Douglas, por favor. Sim, Luiz, já ouvi falar dessa fórmula. Ok. Cleilson. Não, já não, Luiz. Ok. Bruno. Professor, por nome não me vem nada na cabeça, não. Muito bem. Fórmula de Pick ela é restrita a sua utilização, mas do ponto de vista teórico, vamos dizer assim, ela é belíssima. Tá?
se você tem um polígono com boas hipóteses, ela permite que você calcule a área do polígono se você sabe contar. Só fazendo uma contagem. Ok? A ideia é muito simples, só que a sua utilização é restrita. Vai ficar claro por quê. Tá? Então, de novo, tá, pessoal? Nós vamos usar a fórmula de Euler e vamos usar aqui o nosso livro, a Proofs from the Book. Então, a ideia é muito simples, tá, pessoal? Tá? Bom, aqui o que a gente sabe de grafos, tá? E a fórmula de Euler. Aqui só um comentário, eu já falei na aula passada, mas eu vou reforçar. Sempre que eu falar que um grafo é planar, nós estaremos admitindo que a sua representação não tem cruzamento de arcos. Estaremos trabalhando com essa representação, tá? Sem cruzamento de arcos. Tá? Bom, a fórmula de Pique é a seguinte: suponha, sobre boas hipóteses, que eu vou dizer qual é, que você tenha um polígono. Por exemplo, um objeto assim. Polígono não precisa ser convexo, obviamente, né? Você tem aqui um polígono P. E você queira calcular a área de P. Tá? Bom, como é que a gente faz isso de um modo geral? Bom, eu decomponho o P em triângulos, né? Eu decomponho P em triângulos, eu sei calcular a área de triângulos, calculo a área de cada triângulo e multiplico pelo número de triângulos. Ok? Ou somo, né, se você quiser. Calculo a área desse, a área desse, a área desse, a área desse, somo, eu tenho a área do polígono. A questão é como fazer isso de maneira sistemática. Tá? O que nós vamos fazer aqui é um algoritmo para fazer isso de maneira sistemática, que se aplica a qualquer polígono nas nossas hipóteses. Ok? Tá? Eu acho que está claro. Se alguém tiver dúvida, se manifeste, por favor. Tá? Bom, aqui o grafo, a forma de Euler, tá? Então, se um grafo é planar, simples e conexo, na sua representação planar, então, se ele tem N nós, A arcos e R regiões, então o número de nós menos o número de arcos mais o número de regiões é igual a 2. Tá? Na sua representação planar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. A fórmula de Pique é um resultado do final do século XIX, tá? E na sua prova nós vamos utilizar a fórmula de Euler. Tá? E aqui essa observação é essencial. Vale destacar que a utilização da fórmula de Pique para o cálculo de área de um polígono, ela é limitada, em função da hipótese feita sobre os vértices do polígono, tá? Que eu vou destacar daqui a pouco. E quem fez a demonstração foi o próprio Pique, tanto que, em função disso, o teorema é creditado a ele. Tá? O Pique nasceu em Viena em 1859 e faleceu num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Tá? Muito bem. Aqui está a fórmula de Pique. E nós vamos enunciar como um teorema de Pique. Suponha que todos os vértices de um polígono no plano têm coordenadas inteiras. Denote por NI o número de pontos de coordenadas inteiras no interior do polígono. E NB, o número de pontos de coordenadas inteiras no bordo do polígono, respectivamente. Tá? Então, NI é um número, tá, pessoal? Você conta quantos pontos de coordenadas inteiras estão no interior do polígono. Esse é o NI. Você conta quantos pontos de coordenadas inteiras você tem no bordo do polígono. Esse é o NB. Portanto, a área do polígono é dada por essa expressão aqui, 2. É o número de pontos de coordenadas inteiras no interior mais a metade do número de pontos de coordenadas inteiras no bordo, menos 1. Ok? Portanto, se você conta esses pontos, você tem a área do polígono. Bruno, tá claro?
Ok, ok. Cleilson, tá claro? Tá claro sim, Luiz. Ok. Douglas, por favor. Show de bola, show de bola. Gabriele? Ainda não voltou. Jefferson? Tudo bem, professor? A Tudo Gabriele claro. voltou, professor. Ela tá respondendo. Então, mas acontece para eu ver o chat, eu tenho que sair daqui. Tá? Então, muito obrigado. Juan, por favor. Muito claro, profe. Ok. Mariana, por favor. Tá tudo claro, sim. Ok. Marina? Tá claro, sim. Tá claro. Paulo? Tudo bem. Renner? Tudo bem. Vinícius, por favor. Entendi, Luiz. Aqui está um exemplo, tá, pessoal? Então, os pontos desenhados aqui em azul, desculpe, em preto, verde e vermelho são pontos de coordenadas inteiras num plano. A gente chama isso um reticulado, tá? Então, você tem um reticulado num plano, tá? E suponha que seu polígono está aqui, ok? Esse aqui está o seu polígono P, tá? Os vértices que têm coordenadas inteiras. Os vértices estão nos pontos do meu reticulado. Tá? Então, essa é uma hipótese que nós estamos fazendo. Tá? Então, para calcular a área desse polígono, aplicamos a fórmula de Pique. Contamos o número de pontos de coordenadas inteiras no interior, o número de pontos de coordenadas inteiras no bordo e aplicamos aqui na formulinha 2. Tá? Então, vamos calcular o NI. O NI são os pontos de coordenadas inteiras no interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 pontos de coordenadas inteiras no interior. Vamos calcular o número de pontos de coordenadas inteiras no bordo. Comecei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos de coordenadas inteiras no bordo. Então, venho aqui, 11, 8 dividido por 2 dá 4, então vai dar 15 menos 1. A área do polígono é 14 unidades de área, dependendo da unidade que você está usando. Ou seja, o cálculo da área de um polígono, nas nossas hipóteses, ele é trivial, basta fazer uma contagem do NI e do NB. E acabou. Nada mais do que isso. Tá? Bruno, tudo bem? Tá ok, tá ok. Tá? Vinícius, está claro a brincadeira? Tá claro, Luiz? Muito bem. Só que, conforme o título do minicurso, isso é matemática elementar. Só que a gente vai dar uma prova usando ferramentas elementares, mas não tão elementares. Ok? Tá? Então vamos lá, para a prova. Eu vou chamar de Z2, Z sobrescrito 2. São todos os pares ordenados do R2, mais de coordenadas inteiras. Ok? Então, é o meu reticulado. É um subconjunto do R2 formado pelos pontos de coordenadas inteiras. O que é uma base do Z2? Uma base do Z2 é um subconjunto, tá? Formado por dois vetores do Z2, linearmente independentes, ok? E que geram o Z2. Ou seja, o Z2 é o conjunto de todas as combinações lineares inteiras com esses elementos. Bruno, tá claro a brincadeira? Ok. Cleilson, tá claro? Tá claro sim, Luiz. Tá? É a mesma ideia que a gente tem de base para um espaço vetorial. Só que aqui adaptada para uma situação especial, para um reticulado. Tá? É um conjunto de dois vetores do Z2, linearmente independentes, ou seja, um não é múltiplo do outro, tá? Múltiplo por números inteiros. E tal que o Z2 é gerado por esse conjunto de vetores em B. Se alguém tiver alguma dúvida, se pronuncie. Tá? Muito bem, vamos lá.
Considere U e V, as coordenadas A, B e C, D são números inteiros. Eu vou supor que é uma base do Z2. Ok? Tá? Então, eu vou pegar o paralelogramo gerado por U e V. Ok? Então, você tem aqui o U, a origem, suponha que a origem está aqui em algum ponto, você pode pensar assim, e o V está aqui. Tá? Então, eu pego paralelogramo P gerado por esses dois vetores. A área do paralelogramo, todo mundo conhece, tá? É a área do paralelogramo gerado por U e V, é o valor absoluto do determinante da matriz 2 por 2, cujas entradas são as coordenadas de U e V. Aqui. Módulo do determinante da matriz cujas entradas são as coordenadas de U e V. Eu estou colocando aqui o U e o V nas colunas dessa matriz. Posso colocar nas linhas, né? Se eu pego a matriz transposta, ela tem o mesmo determinante. Portanto, o mesmo valor absoluto, portanto, a mesma área do paralelogramo. Ok? Mariana, tudo bem? Tudo bem. Marina, por favor. Tudo bem, tudo bem. Vamos continuar, tá? Considere W e Z, tá? Vetores de uma outra base do Z2. E P1, o paralelogramo gerado por W e Z. Ok? Ora, se eu tenho uma outra base, então existe uma matriz invertível Q, que eu estou chamando aqui de Z invertível. Essas matrizes todas têm entradas inteiras, tá, pessoal? Estamos trabalhando no domínio dos números inteiros. Então, existe uma matriz invertível Q, de entradas inteiras, tal que a matriz aqui formado por W e Z se relaciona com a matriz formada por U e V através dessa matriz invertível Q. É a mesma ideia da matriz de mudança de base que a gente tem para espaço vetorial. Só que as matrizes todas aqui que estamos usando são matrizes com entradas inteiras. Ok? Portanto, se eu aplico o determinante aqui, é igual ao determinante aqui. Mas o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Portanto, o determinante dessa matriz da esquerda é o produto dos determinantes das matrizes da direita. Ok? Tá? Ora, como Q é invertível nos inteiros, né? E como isso ocorre, ou seja, o produto de Q com a sua inversa é a identidade, o determinante da matriz da esquerda, que é o produto dos determinantes, tem que ser igual ao determinante da matriz da direita, que é 1. Matriz de identidade, para nós aqui, é a matriz inteira, né? 1, 0, 0, 1, que tem determinante 1. Ok? Ora, mas como esse número aqui é um número inteiro, esse número aqui é um número inteiro, e aqui é 1, decorre imediatamente que o valor absoluto do determinante de Q tem que ser 1. Ok? Bom, então acabou, né, pessoal? Porque o valor absoluto aqui em 4 é igual ao valor absoluto aqui. Ou seja, o valor absoluto aqui e o valor absoluto aqui. Mas esse sujeito é a área do paralelogramo P1. Então, o lado esquerdo, em valor absoluto, é a área do paralelogramo P1. Então, a área do paralelogramo P1 é aquele valor absoluto que é igual ao produto desses valores absolutos. Esse cara e esse. Ora, mas esse aqui é a área de P.
e esse é igual a 1. Portanto, o produto aqui à direita é a área de P. Ou seja, apaga tudo, a área do P1 é igual à área de P. Essa é a conclusão. Então, concluímos assim que dois paralelogramos gerados por vetores de duas bases têm a mesma área. Ok, Bruno? Tudo bem? Ok. É o que nós estamos demonstrando. Cleilson, tudo bem? Tudo ok, professor. Douglas, por favor. Tá bom, vou ver se tudo certo. Jefferson. Tudo ok, professor. Juan, por favor. Tudo claro, profe. Ok, Mariana. Tudo ok também, professor. Ok, Marina, por favor. Tudo bem. Paulo. Ok. Renner. Ok. Muito bem. Vinícius. Tá ok, Luiz? Show de bola. Isso aqui é essencial porque a gente vai fazer. Ok? Então, se eu pegar duas bases do Z2, tá? Se eu pegar duas bases e pegar o paralelogramo gerado pelos vetores de cada uma das bases, esses paralelogramos terão a mesma área. Muito bem. Só que eu conheço uma base. A base do Z2 formada pelo vetor 1, 0, tem coordenadas inteiras, que eu estou chamando de E1, e pelo vetor 0, 1, que tem coordenadas inteiras, que eu estou chamando de E2, essa base gera um paralelogramo de área 1. Ok? Portanto, vale essa proposição. E é o que exatamente que nós demonstramos antes. Seja P um paralelogramo gerado pelos vetores de uma base qualquer de Z2. Então, a área de P é igual a 1. Ok? Nós mostramos que essas áreas serão iguais e eu exibi uma base cujo paralelogramo tem área 1. Portanto, qualquer que seja o paralelogramo gerado por vetores de uma base de Z2 tem área igual a 1. Olha que coisa fantástica. Ok? Guarda isso, por favor. Tá? Nós vamos chamar tudo em Z2, tá, pessoal? Todos os nossos objetos têm coordenadas inteiras. Nós vamos chamar um triângulo de vértices em P0, P1 e P2, nós vamos chamar de elementar se esses pontos são pontos de Z2 e não contém outros pontos de Z2. Ok? Aqui, exemplo. Aqui. Os pontos pretos são os pontos de Z2. Tá? Formam o nosso reticulado Z2. Deixa eu escrever aqui. Aqui nós temos o nosso Z2, pontinho preto. Tá? Então, eu estou pegando aqui 3 triângulos elementares. P1, P2 e P3. Bruno, por que esse triângulo é elementar? Bruno, por favor. Cleilson, por que esse triângulo é elementar? Eu não vi a definição que o senhor deu no slide anterior, professor. O senhor poderia voltar, por favor? Está enxergando aqui, Cleilson, por favor? Sim, agora ok. Tá. O que é um triângulo elementar para nós? É um triângulo cujos vértices são pontos do reticulado e ele não contém outros pontos do reticulado. Ok? Ok. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que os pontos pretos são os pontos de Z2 e eu estou afirmando que esse meu triângulo é um triângulo elementar. Por quê? Porque os vértices deles são esses pontos do reticulado e não tem nenhum outro ponto do reticulado no interior desse triângulo. Exatamente. Né? Então, de modo análogo, vê se concorda comigo. Esse triângulo também é elementar, ok? Ok. Esse triângulo também é elementar. Tudo bem? Sim. Ok.
Nas arestas também, né? Tá contido, se tiver na aresta. Sim. Então, Isso por aí, exemplo, interior aqui, e aresta. esse triângulo aqui não é elementar. Isso, ok, entendi. Tá bom. Ok? Tá, entendi. Tudo bem? Tá? Ou seja, eu tenho que ter vértices nos pontos do meu reticulado e sobre esse polígono, esse triângulo, esses 3 pontos, que são os seus vértices, são os únicos pontos do reticulado. Ok? Tá Ok. claro? Tudo bem? Jefferson, tudo tá claro? Tudo tá claro, professor. Juan, tá claro? Todo claro, profe. Mariana, por favor. Tá claro, sim. Marina. Tá claro, sim. Paulo. Tudo bem. Renner. Tá ok. Vinícius, por favor. Ok. Bruno. Professor, travou um pouquinho aquela hora para mim, mas tá certo, sim. Tá ok. Ok. Se tiver dúvida, para, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Esse é um lema que é essencial também na prova do Teorema de Pique. Seja delta um triângulo elementar, com vértice nos pontos P1, P0, P1, P2. Então, a área dele é meio. Ok? Ou seja, qualquer triângulo elementar tem área meio. Tudo bem? Antes de fazer a prova disso, me permita brincar aqui um pouco. Tá? Tudo ok invariante por translação, né, pessoal? Então, podemos pensar que isso aqui é a origem de coordenadas inteiras, 0, 0. E cada pontinho na horizontal é uma unidade e cada pontinho na vertical é uma unidade. Então, esse ponto aqui, Bruno, quais são as coordenadas dele? 1, 1. 1, 1. Muito bem. Bruno, você mesmo, quais são as coordenadas desse ponto? 2, 4. 2, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 1, 1, 2, 3. 2, 3. Cleilson, concorda com essas coordenadas? Concordo sim, Luiz. Então, se você chama esse vetorzinho aqui de U, e se chama esse vetorzinho aqui de V, qual é a área do paralelogramo gerados por... Vamos pegar a área do triângulo. Vamos fazer direto, né, pessoal? Fazer direto já aqui. Quanto é que vale a área do triângulo de vértices 0, 0, 1, 1 e 2, 3? Bom, a área, eu calculo a área do paralelogramo gerado por U e V e divido por 2. Ok? Então vai ser a metade da área do paralelogramo gerado por U e V. Ou seja, metade do valor absoluto do determinante da matriz, cuja primeira coluna é o U, 1, 1, e a segunda coluna é o V, 2, 3. Então, vai dar a metade do valor absoluto. Determinante aqui, 3 menos 2 vai dar 1, e a área vai ser meio. Ok? Ok? Então, nós temos um triângulo elementar, cujos vértices são 0, 0, 1, 1, 2, 3, e a área desse triângulo elementar é meio. Nesse exemplo, o que nós estamos afirmando no lema 1 é que isso não é um caso particular. Qualquer que seja o triângulo elementar de vértices P0, P1 e P2, então a sua área é meio. Prova disso. É exatamente isso que nós fizemos. Ok? Você pega um triângulo elementar de vértices P0, P1, P2 e constrói um paralelogramo, pega um representante desse vetor aqui, pega um representante desse vetor aqui e constrói um paralelogramo, e a área do paralelogramo é 2 vezes a área do triângulo. Ok? Então, volta aqui. Você constrói uma base do Z2, F1 e F2, onde o F1 é P1 menos P0 e o F2 é P2 menos P0. Aqui. Deixa eu voltar aqui.
Me permita limpar o desenho. Aqui. P1 menos P0, esse é o F1, esse vetor. P2 menos P0, esse é o F2, esse vetor. Isso é uma base do Z2. Por quê? Porque o nosso triângulo é elementar. Ok? Portanto, da proposição 1, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Ora, mas o paralelogramo tem área 1. Portanto, a área do triângulo é meio. Ok? E está feita a prova. Né? E o desenho que está aqui ilustra o caso geral. Ok? Então, usando isso, vamos demonstrar a fórmula de Pique. Ok? Então, seja P, quais são as hipóteses, pessoal? Voltamos lá. A fórmula de Pique, quais são as hipóteses? Todos os vértices de um polígono têm coordenadas inteiras. Ok? Então, nosso polígono tem coordenadas inteiras. NI, para nós, é o número de pontos de coordenadas inteiras no interior. E NB é o número de pontos de coordenadas inteiras no bordo. Ok? Então, vamos lá. Prova da fórmula de Pique. Seja P um polígono cujos vértices têm coordenadas inteiras. Suponha que P tenha NI pontos de coordenadas inteiras no seu interior e NB pontos de coordenadas inteiras no seu bordo. É exatamente isso que está lá nas hipóteses da fórmula de Pique. Eu vou afirmar aqui, sem prova, a prova é muito parecida da prova da triangulação do grafo G que a gente fez quando vigiamos o museu. Muito parecida. Então, eu vou omitir a prova. Ok? Eu vou aceitar sem prova essa afirmação que está aqui. O polígono P inicial admite uma triangulação, ok? Ou seja, eu vou decompor o polígono em triângulos usando todos os NI pontos de coordenadas inteiras no seu interior e todos os NB pontos de coordenadas inteiras no seu bordo, de modo que cada triângulo na triangulação seja elementar. Elementar na nossa definição de agora há pouco. O que é um triângulo elementar? Um triângulo elementar é aquele triângulo cujos vértices estão no reticulado e não contém outros pontos do reticulado. Ok? Douglas, está claro essa afirmação? Tá claro, sim. A prova é parecida, então. Muito parecida. Indução. Por indução e acabou. Entendi. Nada demais. Ok? Tá bom. Tá? E aqui uma ilustração. Esse é o nosso polígono. Tá? E eu vou fazer uma ilustração dessa afirmação. Eu vou pegar uma triangulação desse polígono usando todos os NI pontos de coordenadas inteiros no seu interior, todos os NB pontos de coordenadas inteiras no bordo, de modo que cada triângulo, na triangulação de P, seja elementar. Aqui. Tá? Aqui a triangulação. Ok? Então, voltando aqui, eu vou usar todos os pontos vermelhinhos e todos os pontos verdinhos, de modo que eu consigo triangular, ou seja, eu consigo dividir o polígono P em regiões triangulares, tá? Usando todos os pontos vermelhinhos, todos os pontos verdinhos e mais, cada triângulo é elementar. Ok? A restrição é essa, tá, pessoal? Cada triângulo é elementar. Tá? Eu não poderia vir aqui e fazer o quê? Por exemplo, pegar omitir isso aqui, pegar um triângulo assim. Ok? Esse triângulo aqui resultante não é elementar. Ok? Espero que esteja claro o que eu estou falando, porque eu posso estar complicando uma coisa que é simples. Tá? Mariana, tudo bem? Tá, tudo bem. Marina, tudo bem? A professora Marina acabou de sair. Ok. Tá?
Bruno, tudo bem? Ok. Observe que, de novo, vale aquele comentário do Douglas. Existem várias maneiras de fazer isso. Ok? Por exemplo, em vez de pegar esse arco aqui, eu podia tirar esse arco e pegar um outro aqui, né, pessoal? Então, existem várias maneiras possíveis de obter essa triangulação do polígono P. Basta uma para a gente. Ok? Muito bem. Até agora a gente não falou de grafos, né? A gente quer demonstrar a fórmula de Pique usando ferramentas que nós estamos estudando. Grafos. Então, vamos lá. Podemos interpretar uma tal triangulação como sendo um grafo, G. Observe que, por construção, ele é planar, simples e conexo. Tá? Que decompõe o plano em R regiões, sendo uma não limitada e R menos uma limitadas. Para algum R. Ok? Claro? Por construção, cada região limitada, cada uma dessas R menos uma regiões limitadas, é um triângulo elementar. Ok? Portanto, com vértices de coordenadas inteiras. Pelo lema 1, cada regiãozinha dessa triangular tem a área meio, de onde a gente tem a área do polígono. A área do polígono é a quantidade de regiões que são triângulos, R menos uma, vezes a área de cada uma delas. Aqui está a brincadeira que eu comentei lá atrás. Era decompor o seu polígono em triângulos de maneira inteligente, calcular a área de cada uma deles e somar. Só que a maneira inteligente que nós estamos fazendo é decompor em triângulos que tenham a mesma medida de área, meio. Então, basta contar quantos triângulos eu tenho. E quantos triângulos eu tenho? Exatamente R menos 1 triângulos. Douglas, tudo bem? Tudo bem. Ok? Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Ok? Paulo? Ok. Renner, por favor? Ok. Tá claro, pessoal? Então, nós fizemos, foi uma maneira, ou seja, uma maneira sensata. Nós fizemos uma maneira sensata de calcularmos o número de triângulos, ou seja, de calcularmos uma quantidade de triângulos e onde conhecemos a área de cada um dos triângulos. Mas observe que isso não acabou o problema. Porque o que eu tenho são os NI pontos de coordenadas inteiras no interior e NB pontos de coordenadas inteiras no bordo. É isso que eu quero, que eu sei contar. Eu não sei contar o número de regiões, R menos uma. Ok? Então, de alguma maneira, eu tenho que ligar o número R menos uma de regiões com essas quantidades de pontos. É aí que entra a fórmula de Euler. Ok? Vamos lá? Então, eu vou ter que melhorar esse cara aqui. Esse R menos... Quem que é o R menos 1? Então, eu tenho que escrever o R menos 1 aqui em termos do número de pontos de coordenadas inteiras no interior, que é o NI, e o número de pontos de coordenadas inteiras no bordo. Ok? Douglas, está claro? Claro, claro. Vamos lá, então. Tá? Então, agora roda a manivela. Tá? Bom, agora vamos ver nomes, tá, pessoal? Eu vou chamar de A índice B um arco do grafo que é lado do polígono. Volta aqui. Aqui eu tenho meu grafo. Ok? Aqui eu tenho os lados do polígono. Então, nem todo arco do grafo é lado do polígono. Ok? Por exemplo, esse arco aqui não é lado do polígono. Mas esse arco aqui é lado do polígono. Então, agora eu vou dar alguns nomes para capturar esses arcos. Tá? Então, aqui. Eu vou chamar de AB, A índice B, um arco do grafo que é lado do polígono.
e vou chamar de A índice I, um arco do grafo que não é lado do polígono. Ok? Está lá no interior. Tá? Eu vou denotar por N do A índice B o número de arcos, a quantidade, né, o total de arcos que são lados do polígono. E por N de A índice I, o número de arcos do tipo AI, que não são lados do polígono. Cuidado com esses nomes, tá? Muito bem, então vamos lá. Isso aqui é essencial para nós. Cada AI... Volta aqui, por favor. Cada AI, por exemplo, esse aqui é um arco que não é bordo do polígono. Observa que ele contribui na formação de 2 triângulos. E cada arco do bordo só contribui na formação de um triângulo. Ok? Tá claro? Juan, tá claro, por favor? Está claro, profe. Então, aqui eu tenho um AI, ele contribui no bordo de 2 triângulos. Aqui eu tenho um AB, ele contribui no bordo de um triângulo. Ok? Muito bem, então vamos lá. Então, cada AI é lado de 2 triângulos, enquanto cada AB é lado de um triângulo. Assim, as regiões nossas são triangulares, tem 3 lados. Então, quando eu multiplicar 3 pelo número de regiões, eu tenho a quantidade das contribuições desses arcos. E essas quantidades são o NAI multiplicado por 2, porque cada AI contribui com o lado de 2 triângulos, e o N de AB somado, porque cada AB contribui com um único lado de um triângulo. Ok? Ou, equivalentemente, multiplica aqui 3R é igual 2NAI mais NAB, aqui dá menos 3, somo aqui dá mais 3. Ou seja, essa expressão aqui em cima é equivalente a essa expressão aqui embaixo. Guarda isso, por favor. Tá? Muito bem. Notemos que o número de arcos de G que são lados de P, esse número aqui, né, pessoal? A quantidade de arcos no bordo é igual ao número de nós de G que são vértices de P. Ou seja, o N de AB é igual a NB. Volta aqui. Volta aqui. Tá? Então, aqui, o NB é a quantidade de vértices no bordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices no bordo. E quantos arcos nós temos no bordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, essa expressão aqui é verdadeira. O número de vértices que eu tenho no bordo é igual ao número de arcos que eu tenho no bordo. Ok? Porque os nossos polígonos são curvas fechadas. O bordo do polígono é uma curva fechada. Ok? Então, eu vou usar essa igualdade aqui também na frente. Tá? Muito bem. Lembrar que o número total de arcos do meu grafo é a quantidade de arcos no interior e arcos no bordo. Ok, pessoal? O número total de arcos no grafo G, o número total de arcos no grafo G. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Delete. O número total de arcos no meu grafo G é a quantidade de arcos no bordo, né? Aqui e aqui, mais a quantidade de arcos no interior. A quantidade de arcos no bordo é o N. Como é que a gente denotou aqui? Arcos no bordo é N de AB, e a quantidade de arcos no interior é N de AI. Portanto, a quantidade de arcos é arcos no interior mais arcos no bordo.
E o número total de nós são os nós que estão no interior, que a gente usou na triangulação, mais os nós que estão no bordo, ok? Então, são só nomes, cuidado para a gente não confundir, tá? Então, vamos lá. O que a gente tinha aqui? Tá? Se eu subtraio 2R em ambos os membros, vai ficar R igual 2NAI mais NAB, 2NAI mais NAB, mais 3, e agora o 2R aqui passa para lá com menos 2R. Menos 2R. Ou seja, essa expressão aqui, que nós estamos estudando, ela é equivalente a essa expressão aqui. Ok? Só peguei o 2R que estava aqui e subtraí ambos os membros. Agora, vamos lá. Eu vou repetir esse cara aqui. Eu vou repetir esse aqui. E eu vou somar e subtrair N de AB. Vou repetir o mais 3 e vou repetir o menos 2R. Então, o que nós fizemos aqui? Nessa expressão aqui da direita, comparado com essa expressão de cima, nós somamos e subtraímos N de A índice B. Ok? Muito bem. O que mais? Agora eu vou pegar esse 2NAI que está aqui e vou pegar o 2N de AB que está aqui. 2 evidência. Ok? Menos N de AB que está aqui, mais 3 que está aqui, menos 2R que está aqui. Ok? Só manipulamos essa expressão. Ok? Agora, N de AI mais N de AB, N de AI mais N de AB é a quantidade de arcos. Aqui. Esse cara aqui é a quantidade de arcos. Multiplicado por 2 vai dar 2A. O N de AB é igual a NB. O N de AB é igual ao NB. Igual. Então, troquei por NB. O mais 3 é o mais 3, menos 2R é menos 2R. Ok? Agora eu vou associar o 2A com o menos 2R. Coloco 2 em evidência. Vai ficar 2A menos R. Menos NB, mais 3. Mais 3. Ou seja, não fizemos nada, só manipulamos e substituímos por nomes convenientes. Então, dessa expressão, resulta que o R é igual a essa quantidade que está aqui. É exatamente o que está aqui. Tá? R é igual a 2A menos R, R é igual a 2A menos R, menos NB mais 3. Menos NB mais 3. Agora eu vou usar a fórmula de Euler. Ok? A fórmula de Euler, ou equivalentemente, o A menos R, tá? Eu passo o A para cá, o menos R para cá, então vai ficar N menos 2. E agora, aqui, o A menos R, eu troco por essa expressão que está aqui. Ou seja, o R vai ficar igual 2A menos R menos NB mais 3. Dessa linha para cá, eu vou trocar o A menos R por N menos 2. N menos 2. Menos NB, mais 3. Mais 3. Ok? Muito bem. 2N, multiplicando, menos 4 com mais 3 vai dar menos 1, e o menos NB, que é o menos NB. Só manipulei essa expressão. Ok? E agora lembro que o N é NI mais NB. O N que vai aparecer aqui é o NI mais NB. Está aqui. 2N, então 2NI mais NB, menos NB, menos 1. Ok? Bom, eu distribuo aqui, vai ficar 2NI, 2NB menos NB vai dar mais NB, e o menos 1 é o menos 1. Só manipulação. Ou seja, o R é igual a essa expressão. Portanto, o R menos 1, que é o que eu preciso, é subtrair menos 1 aqui. Ok? Ou seja, a área do meu polígono é R menos 1 sobre 2. A área do meu polígono é R menos 1 sobre 2. O R menos 1 é essa expressão que está aqui.
2NI mais NB menos 2. 2NI mais NB menos 2, dividido por 2. O 2 aqui cancela com 2 aqui, fica o NI, o NB sobre 2 aqui, e o 2 com 2 aqui cancela, fica menos 1. Ou seja, a área de P, a gente usou essa passagem intermediária para remeter às áreas dos triângulos, é exatamente essa expressão que está aqui. Número de pontos no interior, de coordenadas inteiras, metade do número de pontos de coordenadas inteiras no bordo, menos 1. Isso é exatamente a fórmula de Pique que está aqui. Tá? Então, dados um polígono de vértices com coordenadas inteiras. Conte o número de pontos de coordenadas inteiras no interior. Conte o número de pontos de coordenadas inteiras no bordo. Portanto, a área do polígono é dada por essa expressão que está aqui. Ok? Voltamos aqui. Vamos aqui. E a prova está concluída. Ok? O que eu fiz aqui? Voltei para onde não queria. Aqui. Demonstra a fórmula de Pique. Bruno, por favor. Ok, professor. Tá correto. Tá claro? Sim. Cleilson, Sim. por favor. Show de bola, Luiz. Ok. Douglas. Show de bola. Tá? A Gabriele, não sei se tem microfone ainda. Tá? Jefferson, por favor. Tem que consertar, professor. O quê? Tudo claro. Gabriele, está aí? Sim. Ok, tudo bem? Agora eu estou escutando. Acho que deu certo, então. Tudo Perfeito, bem? professor. Tudo certinho. Tá. Consegui Juan? compreender. Ok. Juan, por favor. Muito bacana essa prova, profe. Ok. A Mariana está aí? Sim, perfeito, Luiz. Ok. Marina, por favor. Tudo bem. Tá? A Paloma não está? Paulo? Tudo bem. Renner, por favor. Tudo certo, Luiz. Vinícius? Tudo certo, Luiz? Tá? Eu peguei aqui um exemplo, tá? Tá difícil de enxergar, mas é uma carta topográfica da região de Ouro Preto. E eu desenhei aqui, eu suponho que você tem um terreno, né? Você tem uma área, mas que estejam nas hipóteses do teorema de Pique. Ok? Então, esse é o nosso polígono P. Esse é o nosso polígono P. Ok? Os vértices estão aqui de coordenadas inteiras. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto aqui tem coordenadas inteiras, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 pontos de coordenadas inteiras no bordo. Então, o NB é 8. Tá? Pontos de coordenadas inteiras no interior. Deixa eu trocar de cor aqui. Pontos de coordenadas inteiras no interior. 1. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, tem 22 pontos de coordenadas inteiras no interior. Então, o NI é 22 e o NB é 8. Bom, então eu sei a área. Basta aplicar na fórmula de Pique. Está aqui. O NI é 22, o NB é 8. A fórmula de Pique quer dizer que é 22 mais metade do 8 menos 1. Isso vai dar 25 unidades de área correspondente à região limitada por esse polígono. Então, observa, pessoal, que a área é de graça, é gratuita. Basta que você saiba contar de maneira adequada as duas grandezas envolvidas. Os pontos de coordenadas inteiras no interior e os pontos de coordenadas inteiras no bordo. Ok? Muito bem. Bruno, por favor, perguntas? Enquanto não, professor.
Por enquanto, não. Ok. Cleilson, por favor, perguntas? Sem dúvidas, Luiz. Só agradecer mesmo. Ok. Douglas, por favor, perguntas? Tranquilo, Luiz, muito bom. Tá. Gabriele? Por enquanto não, professor. Muito obrigada. Ok. Jefferson, por favor? No, profesor, no. Por ahora no. Ok. Juan, por favor? Nenhuma dúvida, profe, mas eu quisiera que você me regalara uns minutinhos em privado para fazer um comentário. Não entendi o seu comentário, por favor? Sim, profe, para falar uma coisa depois da aula. Ok. Tá. Mariana, por favor? Tudo ok, Luiz, perfeito. Ok. Marina? Tudo certo, professor. Paulo? Tudo bem, por enquanto. Renner, por favor? Tudo bem, Luiz? Vinícius? Tudo certo, Luiz? Assim que a gente terminar, tá, eu enviarei o link da gravação, os slides da aula e os exercícios correspondentes a essa nossa atividade. Com isso, a gente fecha essa pequena passagem sobre grafos. Teoria de grafos, pessoal, é uma teoria que tem problemas em aberto até hoje. Tá? Tem muita gente que pesquisa grafos, por incrível que pareça. Tá? O que nós vimos aqui é o elementar do elementar de teoria de grafos. Tá? E a partir da próxima reunião, a gente vai para outros caminhos, em particular para estudar um pouquinho de geometria. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste.